Legal, chegamos, né, no último vídeo do nosso módulo atual aqui do curso de PHP, né? Mas antes da gente falar do for each, né, eu quis consertar, né, junto aqui com você, se você não conseguiu, né, o problema que tivemos no nosso while, né, do vídeo anterior. E é bem simples a resolução, tá? Que nós vamos aplicar aqui. Se você tiver conseguido, legal. Se você também não tiver conseguido, tudo bem, tá? Se você tiver conseguido de outra maneira, melhor ainda, tá? Mas eu vou consertar da forma mais fácil, tá? Que era o quê? Lembra que na aula anterior nós estávamos tendo problema para exibir este valor aqui, que era o 1, tá? Isso porque quando o nosso valor entrava aqui, tá? O while usa o que já está aqui, certo? E o que ele faz? Se era 0, ele vai entender que já é 1 de sequência. Perfeito? Então, o que estava acontecendo? Nós não estávamos conseguindo, né, resolver, né, o nosso problema para exibir o número 1. Se você tiver pesquisado e ter visto que você colocando a atribuição aqui na esquerda, ele vai fazer uma diferença dependendo da forma que você usa, legal, é uma forma mais elegante de consertar. Mas eu não vou avançar muito dessa maneira, eu vou consertar do jeito mais fácil. Se já sabemos que o i vai estar 0 e quando entrar aqui ele já vai virar 1, eu apenas negativei. Perfeito? Onde o próximo número da soma será o 0 e ele vai mostrar 1, 2, 3, 4, 5, como nós queríamos, sem ter que fazer aquele ajuste que eu fiz dos arrays aqui, tá? Era só isso para nós resolvermos o nosso problema do while. Agora, né, que já resolvemos aí nosso problema do while, né, nós vamos ver o for each, né? A gente viu, né, que com while e com for a gente pode iterar, né, no nosso array, né, mas que isso não era uma tarefa tão simples assim, podemos dizer, né? Foi um pouquinho difícil, porque a gente teve que ficar passando um a um desses itens aqui para poder pegar o valor, né? E felizmente nós temos o for each, tá? Que vai iterar para a gente o array, como a gente está querendo, né? Aqui na nossa tela ver os valores, né? Sem ter que a gente ficar vendo, né? Qual é o índice dele. Isso o próprio for each vai resolver para nós, né? Como, né? Bom, primeira coisa é você tem que fazer aqui essa declaração do for each e falar para o PHP qual que é o array que você quer iterar, tá? Na sequência, você vai falar para ele, ó, todo esse camarada aqui você joga as para um value, vou chamar de value aqui, tá? E vou printar, né, recursivamente, o valor. Ao fazer isso, repare que eu já estou vendo esses valores aqui, certo? Para facilitar, para você ver que isso está acontecendo, eu vou colocar nomes aqui agora. E repare que eu estou conseguindo ver os nomes aqui. Porém, estão meio colados aqui, né? Vamos dar uma separada e, se a gente quer ter certeza de que isso são valores, né, internos e não o array em si, eu vou usar o echo, né? Com ele eu consigo ter certeza de que eu estou vendo os valores mesmo. Feito isso, eu vou voltar aqui e repare que eu estou conseguindo, né, ver os meus valores sem problema nenhum, tá? Então, o que o for each faz, né, que a gente diz, né, ou a própria documentação do PHP fala, né, que ele é um construtor, né, que fornece uma maneira fácil de iterar sobre os arrays, certo? Ou seja, o que ele está querendo dizer, né, que se você tiver uma lista, né, aqui de dados, que no caso é o array, ele vai ser capaz de entrar nessa lista e te devolver os valores, né? O que é muito importante para nós aqui, dado que a gente não quer ter que ficar fazendo aquele eco, indo no índice, ou usar o for ou while, fazer toda aquela construção da linguagem para poder pegar o valor. E como essa é a nossa última aula desse módulo aqui, seria interessante a gente resolver aquela questão da lista de pessoas, né? Da lista de características de uma pessoa, né? E como é que a gente resolve isso, tá? Eu vou remover esses valores, vou declarar duas listas, como você pode ver aqui, tá? E vou falar que
nesta primeira tem um nome, e é Fernando, e aqui nome é Paulo. Perfeito? Então eu tenho uma lista pai, tá vendo? E dentro dela, duas listas de, vamos mudar agora para os nomes ficarem melhores, de pessoas, né? Vou falar para ele, ó, pessoas. E eu vou olhar para uma pessoa, né? Porque a partir do momento que eu estou aqui dentro, eu estou olhando uma a uma, né? Ou seja, primeiro eu olho este dado e depois este, né? O for each vai passar, né? Por eles. E eu tenho aqui algo já estranho, né? Por que será? Eu estou usando echo, né? E não pode. Para eu mostrar, né? Aqui o que está acontecendo, eu tenho que usar o print recursivo e tá lá. Eu tenho já nome, certo? Por mais que possa parecer que este valor é igual a este, não são, tá? Porque ele está passando primeiro no Fernando para pegar os dados e depois no Paulo para pegar os dados. Por mais que o nome seja nome. Mas o que é interessante é que eu posso usar, né, este nome, aí que ele está nos dizendo, tá? Que ele possui, tá? Isso é possível. Como? Se eu vier aqui e mostrar agora, eu já sei que este índice aqui é o nome. Eu vou vir aqui e falar que eu quero nome. E tá lá, Fernando e Paulo. Eu posso até tirar aqui e eu já estou vendo, né, o Fernando e o Paulo. Eu posso agora facilmente definir novas características aqui, né, como a idade. Um tem 18, o outro tem 20. Perfeito? Por que que não mostrou? Porque eu estou pegando aqui o nome só, né? O que eu tenho que fazer agora é falar que eu também quero da pessoa, né, a idade. Perfeito? Para facilitar, vou quebrar aqui, para que a gente veja, né, o que está acontecendo e vou dar um espaço. Tá vendo? Então eu já tenho o nome, Paulo, e as suas respectivas idades, certo? Se eu quiser ter mais características dentro da pessoa, eu poderia, né? Como eu faço isso? Vou quebrar aqui para vocês verem, né? Vou colocar uma vírgula aqui e vou falar aqui profissional, ou seja, os dados profissionais, né, dele. Perfeito? E vou fazer só isso. Perfeito? E vou printar aqui para que você possa ver o que está acontecendo. Ao fazer isso, repare que nasceu aqui, ó, uma lista nova, certo? Só que não nasceu bem do jeito que a gente queria, porque ela não tem uma definição aqui, né? Tá errado, né? Eu joguei aqui para dentro. Então eu tenho que tirar daqui e falar que, ó, aqui são os dados profissionais da pessoa. Que dados? Por enquanto, não, nenhum. Mas tá vendo? Ó, já apareceu aqui. Profissional. Perfeito? Legal. Ou seja, ela trabalha do quê? Ela é programador, certo? Só que eu quero dar nome às coisas aqui, né? Desse jeito eu não vou achar tão fácil na lista, então eu vou colocar aqui, ó, a profissão, tá vendo? E em vez de profissional, vou colocar dados, underline, profissionais, né? Então, eu tenho os dados profissionais da profissão programador. Se eu quiser pegar esse valor aqui, certo? Eu teria que o quê? Usar essa chave e a chave de profissão. Só que aí que vem a parte legal, né, do for each, tá? Lembra que ele é capaz de iterar aqui os valores para nós e devolvermos o que queremos? Ele também é capaz de iterar já dentro, né, da lista, né? Ou seja, eu já estou aqui dentro mostrando esses dados aqui, ó. Perfeito? Vou colocar aqui uma quebra para você conseguir enxergar melhor aí. Tá lá, tá? Então, esse pré aqui que eu coloquei, tá? É uma tag do HTML, tá? Para facilitar essa minha visualização deste array aqui. Então, aqui eu tenho os dados do Fernando, como você pode ver, tá? Vou até tirar esse eco daqui, tá? Então aqui, ó, tem os dados do Fernando, né? E aqui eu tenho o dado do Paulo, perfeito? O Fernando tem os dados profissionais e o Paulo também precisa ter.
os dois vão ter dados profissionais. Maravilha? Vamos colocar aqui. Esse aqui é designer. Perfeito? Olha lá. Dados profissionais, profissão, design. Agora eu quero pegar esse valor. E aí que vem outra ou outro poder do for each, que é o quê? Eu posso colocar outro for each aqui agora. Então, vou falar para ele, ó, for each, certo? Do quê? Da pessoa. E eu quero o quê? Ó? Preciso dizer o que eu quero. Eu quero os dados profissionais dela. E aqui eu vou colocar dados. Vou abrir aqui. Faltou colocar um S aqui, né? E aqui eu vou ter o quê? Os dados profissionais. Olha que maravilha. Eu vou dar um print aqui dos dados. Legal? Então aqui eu acabo de printar. Vou quebrar aqui. Tá só a visualização do meu Visual Studio Code, mas assim fica melhor. Então, ó, dados, vamos printar. Opa, olha lá que legal. Programador, ó, e designer. Ele já está mostrando isso para mim. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse eco aqui. Vou colocar ele aqui. Legal? Aqui. Vamos ver. Ó, eu tenho o mesmo resultado. Reparar? Só qual que é a grande sacada agora, né? Eu tenho os dados profissionais já, né? Então, ó, se eu vier aqui, colocar uma vírgula, passar para cá, ó, os dados profissionais dele, tá? Ele é um programador, certo? E o outro, um designer. Vou tirar aqui para você enxergar melhor. Tá lá, Fernando, 18, programador, Paulo, 20, designer. Ou seja, eu já tenho uma lista de pessoas, perfeito? Onde ele possui o nome, a idade, quebrar aqui melhor para você enxergar, e os dados profissionais, perfeito? Mesma coisa aqui embaixo, nome, idade, dados profissionais, e essa é uma segunda lista. Tá vendo? Então aqui, ó, eu já defini aqui mais itens, né, na minha lista, certo? E eu posso colocar aqui agora, ó, empresa. Esse aqui trabalha na IBM. E esse aqui trabalha na Microsoft. Perfeito? Vamos ver? Ó, Fernando 18, programador, IBM e Microsoft. Perfeito? Então aqui já demonstra, né, o poder, né, que nós temos, né, com o nosso for each, tá? Aí você está se perguntando, ele está repetindo, né? Ele está repetindo por quê? Porque ele está aqui, ó, vou tirar para você ver, dentro. E aqui, nesse nosso for each, aqui dos dados, perfeito? Se eu colocar aqui, ele vai mostrar duas vezes, né? Porque ele está iterando uma lista e outra lista, ele mostra, né? Duas vezes o valor dos dados profissionais aqui, certo? Para mim. Por quê? Vamos printar, para ficar claro. Vamos printar os dados. E tá lá, ó. Ele é programador do que? Dos dados profissionais. Tá reparando? Ó? Eu estou pegando essa daqui da pessoa, ó, dados profissionais, certo? Jogando aqui para dados, certo? Desta pessoa. Vou tirar o eco. E está mostrando programador IBM. Então, ó, programador IBM, certo? E os dados profissionais aqui, que é a profissão e a empresa, certo? Designer da Microsoft. Legal? Tirar aqui, voltar para você ver e está lá. Ele é um programador da IBM e ele é um designer da Microsoft. Tem como, né, a gente deixar numa linha só aqui, mas eu vou deixar dessa maneira para que você veja, né, o que ele tá fazendo aqui, tá? Antes da gente finalizar essa aula aqui dos for each, eu quero te mostrar uma outra coisa sobre o for each, tá? Que é interessante, que é o quê? Eu vou definir um array novo, tipo assim, ó, novo, tá? Que ele vai do 0, do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, legal? E agora eu vou fazer o quê? Falar para ele, ó, eu quero fazer um for each, certo?
do novo as. Agora eu vou colocar um cara novo aqui, ó, daqui, certo? Eu vou explicar para você o que é isso. E jogue para Valley, aqui para mim, tá? E eu quero que você dê um eco me mostrando essa chave, esse valor e o array em si, tá? Eu vou comentar essa parte de cima, para não te confundir quando eu exibir na tela. Então repare que ele está falando que o 0 é deste 0, o 1 é deste 1, o 2 é deste 2, o 3 é deste 3, o 4 desse 4, o 5 desse 5, tá? Vou tirar o eco aqui para não confundir e veja só, que eu não tenho nada aqui, porque eu coloquei o nome errado e está aqui, tá? Então, ó, ele está mostrando para mim que ele tem essa iteração feita e que a chave é o 0, que o 1 é do 1, o 2 é do 2, e ele faz isso, né? Quantas vezes? 5 vezes, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, tá? Contei errado, desculpa. Tem um 0 aqui, vou tirar aqui. Pronto. Perfeito? Então, do 1 ao 5. Legal. Então, se eu tenho a chave, eu posso fazer o quê? Ir pegando valor a valor. Então, eu poderia facilmente fazer isso daqui, ó. Echo value aonde seja esta chave. Aqui, certo? Ah, por que será que ele não está mostrando? Né? Vamos ver por quê? Porque o valor já está aqui, ó. Ele não é um array, né? Ele não é um array dentro de um array, né? Como a gente viu aqui em cima, tá? Por isso que ele não está conseguindo mostrar isso, tá? Mas por que eu quis te falar sobre a chave? Porque dependendo do tamanho que o seu array tiver, né? Ou seja, esse array for um array desta maneira, começa a fazer sentido você precisar. Porque o que eu fiz aqui? Eu falei que o novo que foi jogado em Valley, na verdade é duas listas, ó. Tá vendo? E que esta primeira lista aqui, ela é 0. E que essa segunda é o 1. Tá vendo aqui, ó? 0 e 1. Viu? Meu array começou a ficar mais complicado de se trabalhar. Mas, olha que legal. Eu tenho o 0 e eu tenho o 1 aqui. Então, se eu vier aqui falar para ele, ó, eu quero aqui, aqui, ele vai me mostrar esses dois arrays, me facilitando o meu trabalho. Repararam? Então, agora eu tenho duas listas, né? São diferentes, tá? Por mais que você possa achar que não, mas são, ó. 6, 7, 8, 9 e 10. São duas listas, tá vendo? Eu tenho uma separação aqui já. E como é que eu consegui chegar nesse valor sem ter que digitá-lo? Foi graças ao key aqui, tá? Por quê? Cada vez que eu estou criando esses arrays, eu estou aumentando o que nós chamamos de dimensão do array, né? E quanto mais vezes eu aumento a dimensão do array, mais difícil mais difícil fica, né? De eu chegar no valor que eu estou querendo, né? Mas o for each, né? Como você está percebendo, vai te ajudar e muito nisso, tá? Ele te ajuda bastante a você chegar aonde você está querendo, né? E até começar a separar, né? Esses valores, tá? Eu posso muito bem, ó, falar aqui, ó, para você ver o poder daqui, que é o teste, tá? E eu posso vir aqui e falar que é teste também, e ele sumiu. Por quê? Ó, porque teste é teste aqui e passa a ser uma string aqui. E o meu key não é esse. Ele é 0 e 1, tá? Então, eu posso simplesmente, para consertar este problema, colocar aqui e aqui. Repare que agora eu tenho o teste e dentro eu tenho o 0 e eu tenho o 1, tá? Então eu falo para ele, ó, itera nos testes para mim, onde tem 0 e 1, e eu quero as keys novamente de 0 e 1. Legal? Então tudo isso aqui depende muito da forma, como você pode ver, né, da sua declaração, da forma que você está querendo fazer isso daqui, tá? Ou simplesmente se você apagar aqui, tá? Ou se você volta, ele volta, tá? Então repare que tudo depende da forma que está. Mas o que é legal é que o for each é capaz de ir adentrando, né,
como a gente diz, essas camadas, né? Ele vai chegando até onde a gente quer, né, que ele chegue. Né? Ele pode ir adentrando os valores para a gente, né, conforme a gente está solicitando. E o Key pode ser um aliado, né, nessa forma de entrada que nós passamos para ele, né? Falando o quê? Entre, né, para mim nas chaves e vá, né, resolvendo para mim e me mostrando os valores, né? E como você viu, você pode fazer um for each dentro de um for each, você pode fazer o for each usando o key para entrar. Isso depende, tá? Para você entender muito da forma que você está programando e do que foi solicitado, né? Então a complexidade ela vai se dar sobre esse aspecto, vai variar muito, né? Depende, pode ser que você tenha que interar numa lista onde isso aqui vai continuar, né? Essa lista vai indo e quando você vê, você tem várias dimensões, que é como nós chamamos deste array, né? E você vai ter que ir adentrando, né? Até você chegar na informação que você quer. O jeito mais fácil é como eu fiz, né? Primeiro você faz um for each, dá um print R e vê como está o array. E vai indo até chegar na informação que você deseja. Esse módulo nós finalizamos, né? Espero que você tenha absorvido bastante. Esse começo é bem teórico, né, do nosso curso, não tem jeito, a gente tem que passar por tudo isso. E para ajudar a fixar mais ainda, né, o conteúdo do nosso curso, eu fiz uma pequena provinha aí, tá, para você fazer. Eu deixo sempre comentado nas provas que não precisa se preocupar se você não for bem, porque a intenção mesmo real da prova é garantir que você tenha fixado os conhecimentos, tá? Então não se preocupe se você não tiver tido um resultado muito bom na prova, mas eu recomendo sim que você faça e não pule. Eu agradeço por você ter assistido esse módulo e a gente se vê no próximo